Deus, posso ouvir um glória a Deus? É uma alegria para nós receber a cada um dos irmãos que vem nos honrando com a sua presença, e pode ter certeza, você escolheu o melhor lugar para estar, que é a casa do Pai. O que você recebeu hoje aqui, em nenhum lugar você receberia, porque a presença dele é o que nos importa, é a presença dele que nos sustenta, é a presença dele que nos faz vencer todas as coisas. E o Senhor estava falando com o nosso coração, alinhando com o louvor, alinhando com os pastores, consigo o ministério, sobre este culto. Porque eu já tenho tido algumas revelações, algumas direções que o Senhor tem dado para essa casa. A mim, o apóstolo, o Senhor tem nos dado a incumbência de estar na liderança, e o Senhor tem nos confirmado cada dia mais a sua obra. Aleluia. E quem viu lá no grupo, eu coloquei no grupo da diaconia, sobre o sonho, a revelação que nós tivemos acerca dessa obra, acerca do evangelismo. Eu sonhava com o apóstolo Mike, com ele vindo para o Brasil, antes de eu conhecê-lo. Eu conheci ele no monte, eu vi alguém ali falando em espanhol, orando em espanhol, e eu ali nem imaginava, e o Senhor ali já tinha trazido a pessoa que ele tinha me dado em sonho, porque quando Deus tem uma obra na vida de alguém, quando Deus tem uma obra no povo, ele primeiro confirma os profetas, ele primeiro revela os seus desejos, os seus mistérios, e nessa noite ele está aqui neste lugar. Eu falei para a intercessão, se coloca de pé, começa a interceder, porque o inferno se levantou contra essa obra, mas pelo caminho ele veio, por 7 caminhos, ele vai ter que bater retirada, porque o seu marido necessário, o seu filho, a sua esposa, o seu neto, a sua família vai ser abraçada pelo Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Está ali o Wagner, pode ser Wagner. Vem lá no Itaim, irmãos. É um mistério, né? Ele atravessa a cidade para vir aqui adorar. Aí você vai dizer, mas não tem igreja? Lá tem. A minha filha Isabelle, hoje eu deixei ela na estação. Ela sai de Mogi para ir lá para São Miguel para adorar. Sabe por quê? Porque quando Deus tem uma obra na sua vida, não tem distância, não tem impedimento, não tem oposição para aquele que quer fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que aqueles que o Senhor está levando, se ouvir a voz de Deus, vai levar para propósito, para cumprir a vontade de Deus. Porque não adianta você estar sentado nessa cadeira e ficar só como ouvinte, mas você precisa começar a praticar aquilo que Deus está falando neste lugar. E o sonho que eu tive, o Wagner faz parte. A revelação que nós tivemos, os obreiros dessa casa faz parte. Porque naquele sonho, eu vou só dar uma resumida, Deus mostrava nós saindo das 4 paredes, e Deus usava a vida do apóstolo Mike, e nós entrávamos, não era em lugares, eu já fui em comunidade pregar, inclusive a gente foi, né, um tempo em Jundiapeba, a gente foi levar alimento, a gente foi já lá no Conjunto Jefferson. Eu lembro de alguns lugares bem carentes que o Senhor nos levou. Mas esse lugar era uma comunidade, como se fosse uma comunidade que tem ali aquele povo em unidade, aquele povo em comum. Porque a gente chega num bairro, tem uma casa bonita, uma casa mais simples, uma casa pintada, outra casa sem pintar, não é assim que acontece? Mas nesse lugar não. Nós chegávamos, as casas eram todas iguais, todas pintadas iguais. E ali o apóstolo Mike nos explicava como que tem que evangelizar. Primeira coisa, diga assim, humildade. Porque sem humildade você não toca o coração de ninguém. Segunda coisa, diga assim, domínio próprio. Porque se tem um domínio próprio, sem a presença do Espírito Santo para dar o domínio próprio, é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Sem o fruto do Espírito, você também não toca o coração de ninguém. E por último, o Senhor quer nos dar fé. Diga comigo, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai evangelizar se você não crê na palavra que sai da tua boca para tocar o coração daquela pessoa? Então é preciso ter fé para que a fé alcance seus corações. E eu lembro que nós estávamos ali e tinha ali um bebedouro, era como fosse uma fonte redonda, uma pedra assim enorme, redonda assim,
e me dava muita sede. Sabe o que eu me lembro? Que a palavra diz que nós vamos ter sede e fome da palavra de Deus. Aleluia, haverá um tempo que o povo vai desejar, aleluia, comer, mas não de pão, nem de comida, mas comer da palavra. A palavra que é pregada, então começa a comer. Diz o teu irmão para o teu lado, abre a boca, começa a comer, porque a palavra já foi descida neste lugar, que é o pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo. E naquele lugar tinha algumas pessoas também querendo beber água. Mas de repente uma criança com o pai, uma criança aproximadamente uns 12 anos, ela pegava e sugava aquela água. E ela jogava aquela água de volta. E olhava ali e dizia, mas ela contaminou a água. Como é que a gente vai beber? E ali alguém falava, não tem problema, é uma criança aí, querido. A Bíblia diz que até a criança dá conta se as suas obras são boas ou são más. Ei, como você tem instruído os teus filhos? Como tem sido a tua criança? Você tem ensinado a história bíblica? Você tem instruído a palavra? Porque o Senhor está dizendo, as crianças desse ministério, você usado por Deus, porque vai começar, aleluia, estão lá no tempo infantil, adorando, aprendendo, aleluia, você que tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo está falando com você nessa noite. E eu olhava para o pai daquela criança, porque eu ficava impressionada como aquela criança fazia aquilo na água. E de repente o pai fazia a mesma coisa, sugava toda a água e depois jogava aquela água contaminada. E ali as pessoas saíam e não tomavam da água. Sabe o que isso quer dizer? Que a palavra que você está recebendo, ela é pura, ela é viva, ela é poderosa, ela é Espírito Santo. Mas se o coração seu é bom, se o teu coração não for limpo, a palavra vai ser contaminada. E quando sair da tua boca, não vai ser palavra de Deus, vai ser pecado, mas vai ser palavra de contaminação. Porque a palavra de Deus diz, tudo que tem, guarda o teu coração. Porque dele provém todas as coisas. Sabe quando o diabo quer colocar a maldade, quer colocar a inveja, quer colocar o disse-me-disse, quer colocar, aleluia, a desconfiança, a incredulidade, aleluia, a maldade. Deus manda dizer, põe para fora toda a maldade e começa a receber a mensagem do Evangelho que se chama amor de Deus. Duas mensagens o homem recebe na terra. Diga qual? Primeira mensagem é da parte do diabo. É uma mensagem de rejeição. É uma mensagem dizendo que você não pode. É uma mensagem dizendo que você é feio. É uma mensagem dizendo que você é isso, que você é aquilo. E nós temos que dizer não para a mensagem do diabo. Sabe por quê? A segunda mensagem que o Senhor dá nessa noite. Levanta a tua mão e eu já vou profetizando. Ele diz, eu também primeiro e vós também podereis amar, porque é amor de Deus. Então abre o teu coração para esse amor. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você vai dizer para ela, eu te amo. Eu te amo em Cristo. Porque, irmão, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Ele é amor, o nosso Deus é amor. Aleluia. E quando nós abrimos nosso coração para esse amor, irmão, não tem como o diabo colocar raiva, colocar ressentimento, colocar amargura, colocar angústia, porque o amor vence tudo. O amor pode todas as coisas. O amor, ele quebra a barreira. E o amor de Deus está sendo derramado em cada coração nessa noite. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque esse amor me alcançou. Quem era eu? Uma pecadora, perdida, sem razão, sem solução, aleluia, com o coração cheio de raiva, e de repente eu tive um encontro com Ele, e esse amor entrou no meu coração de uma tal maneira que me constrangeu, e eu não pude mais resistir. Sabe por que eu posso amar o Wagner? Sabe por que eu posso amar a Amanda? Sabe por que eu posso amar a Isa? Sabe por que eu posso amar a Vanessa, a Thaí? Aleluia! Porque esse amor entrou dentro de mim, e eu não posso mais deixar que esse aleluia ele fique escondido, mas ele precisa se manifestar. Porque não é por palavras, mas são as atitudes. Um abraço cura,
Aleluia. Um bolo, irmãos. Aleluia. Se alguém tem raiva de você, tem ressentimento, faz um bolo bem gostoso. Sabe, lá na macumba, lá do outro lado, eles pegam a comida e consagra demônio, amaldiçoa, e leva para a pessoa comer, para passar mal, para acontecer alguma coisa ruim, mas na igreja não. Na igreja nós aprendemos diferente. Nós faz o bolo, abençoa ele, declara, Senhor, que esse bolo tenha, aleluia, chegar na vida do meu irmão, e quer toda a barreira dele, que esse bolo tenha, meu Deus, abençoar a vida dele, que ele seja alimentado, e ele seja abençoado, em nome de Jesus. Porque é assim que o cristão deve fazer. E nós andávamos ali, e o apóstolo Mike chamava a gente para um lugar e era um refeitório. Quem teve um encontro com Deus, que agora é Encontro Água, que vai ser dia 22, 23, 24 de maio, nós já estamos na expectativa, porque Deus vai fazer coisa grande. Deus já deu até o nome deste encontro, porque esse encontro vai ficar marcado na nossa história. Aleluia. E ali nós fomos para um lugar, como um encontro num refeitório, onde tinha aquelas mesas e onde tinha os bancos, e ali somente os obreiros, os pastores, os líderes sentavam ali naquele lugar. Aleluia. E às vezes a gente pensa assim, refeitório é lugar de alimento, é lugar da gente, aleluia, matar a fome. Mas era não, irmão. Sabe o que o apóstolo falou? O Senhor mandou a gente vir neste lugar, porque nós precisamos orar, porque a oração é que vai quebrar a barreira. Levanta a tua mão, porque eu declaro que você seja um homem, uma mulher de oração, que você rompa, aleluia, toda a barreira através da oração. E quando nós estávamos ali, de repente eu olhava assim, porque eu sou assim, mas quando você vê olhar assim, dá uma olhada assim, eu estou olhando o que Deus está fazendo, quem está ligado, quem não está, porque Deus está movimentando. Os anjos do Senhor desceram neste lugar, e Ele tem entregado a nova descendo a mão para pegar. Hoje estamos ao dia que você receberá a tua vitória. E eu senti falta de 2 obreiros. Eu olhei para uma das irmãs, eu estava 3 irmãs juntas, e eu olhei para ela e disse assim, aonde está o irmão? E falei o nome dos 2 obreiros. Ela disse, pastor, eles foram embora. Eles disseram que não vão ficar aí. Você pensa, né, irmão? Pensa uma pernambucana brava quando os filhos não querem orar, né? Igual o pai, quando o filho não quer, aleluia, comer ou estudar, o pai e a mãe ficam bravos. E ali eu falei, mas como? Nós temos que orar. E essa irmã olhou e disse assim, isso aqui é para mídia. Porque se esse celular está aqui, aleluia, ligado, é porque Deus está alcançando alguém do outro lado. É porque Deus está curando alguém, está libertando alguém, está curando milagre. Porque Deus criou a tecnologia, não é para ver pornografia, não é para fofoca, não é para, aleluia, coisa da terra. Aleluia, a mídia é para adorar o nosso Deus e exaltar o seu nome. E ali eu falava assim, aí quando eu falava assim, porque ela falou assim, pastora, eles foram porque eles falaram assim que vocês vão filmar. E você já filma tudo, quer filmar tudo, para depois mostrar quem está, quem não está, não sei o quê. E ali eu ia responder, quando eu ia responder, o apóstolo uma vez, ele falava em espanhol, agora ele está falando português. Nem precisa tradutor, né? Quase tudo a gente já entende o que ele fala. Sim, irmãos, amém? Tá, então tem muito portunhol aqui também que está entendendo, né? E eu sei que o Senhor está fazendo isso, Ele está conectando as nações. Eu vou para lá, para a Espanha, e eu falo em português, o povo entende em espanhol. Ele vem da Bolívia para o Brasil, ele fala em espanhol, nós entendemos em português. E assim que Deus vai fazendo, porque Deus está unindo o povo, Deus está unindo as nações, Deus está unindo as igrejas, a igreja que está unindo o povo. A igreja não é a alma, não é o governo, não é o Estado, é a igreja que Deus tem como autoridade para unir a necropatia às nações da terra. Como no dia de Pentecoste, que Becamaná, que cada um falava na sua língua, mas todos entendiam. Amém, maravilhoso o teu Espírito Santo. Aleluia, eu pregava lá na Espanha, e eu lembro que o apóstolo não pôde estar, o apóstolo, nosso apóstolo Leandro, né? E o pastor, a pessoa estava dirigindo e falou, pastor, você vai ter que pregar. Eu falei, mas como? Tudo, não tem um brasileiro, tudo de língua hispana,
ou até mesmo que é de outros países, Suíça, Itália, mas que aprendeu espanhol, mas que não conhece português. E eu cheguei naquele culto, aleluia, ajuda com o Espírito Santo, falei, meu Deus, vai ser de mim. E ali o Senhor me usou, e a palavra que Deus deu naquele lugar foi ir de por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, porque é tempo da Espanha ser evangelizada, é tempo da Europa ser evangelizada, é tempo da Ásia ser evangelizada. Se você olhar para aquelas bandeiras, se você olhar para aqueles papéis, você vai ver o nome de nações, porque essa igreja está orando por nações, porque nós queremos acabar. Quem está comigo, eu creio que essa igreja vai chegar às nações para evangelizar a toda criatura. Tem gente que quer ir para Paris, quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos, mas quer ir para passear. Aleluia, mas se você fizer como eu fiz, primeiro eu falei, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, porque eu quero primeiro viver os teus, e quando eu realizar os meus serão realizados, porque primeiro o reino, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E eu pregava ali naquela noite, preguei normal quando eu estou pregando aqui, e o pastor Pasminho, lá de Equador, ele já esteve aqui, ele mandou uma mensagem dizendo, eu postei, o irmão tinha filmado, eu postei um vídeo no status, ele falou assim, pastora, você já está falando fluente o espanhol? O que aconteceu? Eu falei, não, eu não falei o espanhol não, ele falou, porque você falou e eu entendi tudo que você falou. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo está conectando as nações ao propósito de Deus. Eu não vou precisar fazer aula de espanhol, em inglês, nem de chinês, nem de coreano. O Senhor tem poder, aleluia, para te dar línguas, para você levar o evangelho e pregar as boas novas a todo aquele que necessita. E ali naquele momento o pastor falou assim, não, ela não está filmando para mostrar que a igreja está orando, porque às vezes você julga, eu julgo, eu não estou falando de você, estou falando também de mim, porque a gente olha a aparência, olha às vezes a pessoa de um jeito, mas o Senhor conhece o meu e o teu coração. Então nessa noite, coloque o teu coração diante dele. E ele disse, Deus que mandou ela filmar, porque essa igreja vai ser reconhecida como uma igreja de oração. As nações saberão que ainda tem igreja que dobra o joelho e clama o Deus vivo, porque aquele que busca, aleluia, come, aquele que bate, a porta abre, aquele que, aleluia, que reclama no lugar, aleluia, pede e recebe, diz Mateus 7,7. E o Senhor tem chamado, aleluia, homens e mulheres para orar neste lugar. E ali nós caminhamos, aí por final do filme, ó, quase um filme, né? Por final da revelação do sonho, nós estávamos no monte, lá, Priscila, onde a gente foi. O Ronaldo foi cheio do Espírito Santo naquele monte. E o Senhor tem enchido a Rosane, fala assim, Rosane, ela fica com vergonha aqui, irmão, precisa ver que ela dá lugar lá no monte. E eu fui batizada no Espírito Santo no monte. E eu tinha vergonha de falar em língua na frente dos outros, de às vezes pular, e eu ficava, meu Deus, e quem pensa, um crente batista, nasceu, não teve nada de mover espiritual. Quando eu comecei a ver, eu achei que ele estava doido, esse povo é doido. E o Senhor está dizendo, pois é você que eu vou pegar, e você vai ver o meu poder, e você vai ver a minha presença, e você não vai se importar com ninguém, porque a minha presença, a minha graça é o que importa na sua vida. E nós estávamos subindo uma montanha, mas não era estreito como lá no monte, e era de dia, não era escuro como de noite a gente vai, e as árvores estavam longe. E a gente subia, e lá no monte, vocês vão ver, se um dia que vocês quiserem ir, tem uns degraus grandão, aí eu tenho que ficar dando a mão para o apóstolo me dar a mão, para eu subir, senão a minha perninha pequena não alcança. E ali, alguns irmãos, porque tem irmão que é assim, irmão, presta atenção, tem irmão que não ora, tem irmão que não jejua, tem irmão que não vem aprender a palavra, mas quando a gente fala, vamos fazer uma coisa, ele quer ser primeiro. Você está vendo que a cara batida? Eu estou profetizando. Deus está falando aqui neste lugar. E correu aquele irmão na frente. E Deus falou, eles estão preparados para estar na frente. Estou na frente, porque descer tem que ir na frente. E eu tomei a frente e fui para a caminhada. Aí você fala, pastor, mas como é que você subiu?
Porque eu não vi o apóstolo. Eu acho que ele estava tocando. Porque o louvor, Deus habita no meio dos louvores. E quando o povo de Deus ia para a guerra, os levitas iam na frente, aleluia, tocando as buzinas, e não tinha derrota para o povo de Deus. A vitória era certa, porque quando Deus determina algo, na boca mamãe, na igreja, no povo, na nação, na família, no homem, ele cumpre, porque ele é Deus, ele é general de guerra, ele é todo-poderoso. E eu sei, irmão, que eu estiquei a minha perna, sabe perna de borracha? A perna esticou assim, ó, e eu subi saindo uma disparada, irmão. Porque eu brincava de corrida quando era criança, irmão, e eu sempre ganhava. 2 coisas eu ganhava quando era criança. E queria ver o brava se eu perdesse. Depois deu certo a rejeição em mim, porque competição é rejeição e isolamento também é rejeição. Você não pode competir nem se isolar, mas você tem que ser, aleluia, aquela pessoa que diz, eu sou, aleluia, valoroso e valorosa do Senhor. Ninguém toma lugar de ninguém, pai. Você é especial, você é camanai, tem um chamado, você tem, aleluia, um propósito. É propósito, aleluia, teu chamado, e não preocupa com ninguém, porque tem lugar para todo mundo. Aleluia, sempre do céu, aleluia, todas estão brilhando, e todas são especiais para Deus, e cada uma deles chama pelo nome. Ele sabe beber, ele sabe a tua história, ele coloca o teu coração e deixa ele entrar e fazer uma vida. E eu estiquei a perna e passei na frente de todo mundo, irmão, foi de Deus eu passar. Diga por quê? Porque quando eu avistei assim, ó, irmão, hoje eu estou de óculos, mas eu enxergo bem. Eu avistei assim, quem já assistiu aquele filme, Star Wars, como que é? Star Wars, nunca decoro. Eu decoro o Salmo 23, Salmo 91. Mas o Star Wars, eu não entra, irmão, na cachola. Star Wars, é isso aí. Eles usam tudo assim, com aquelas roupas de capu, assim, tudo com aquela roupa. E eles tinham umas armas, era tudo de preto. Tinha mais ou menos uns 20 e 30. E eles iam marchando, com a arma na mão. Escuta o que Deus está falando, porque Deus está falando aqui neste lugar. E quando eles iam marchando, era como se a gente já estivesse próximo à terra prometida. Era como se a gente já estivesse assim, a um tiro da bênção, da vitória. Porque você precisa de uma vitória, eu preciso de uma vitória. E Deus é poderoso para dar vitória para todos que estão aqui neste lugar. Acaso alguma coisa impossível para Deus? Deus não pode fazer o impossível na minha e na tua vida? Basta tu crer, tu vai ver a glória de Deus. E quando eu avistei, Deus falou comigo, porque é onde eu ouvi a voz de Deus. Não tenham medo, porque eu vou dar vitória. Mas, por isso que Deus avisa para a gente agora tomar posicionamento. Um irmão do meu lado, quando viu, pensa, irmão, ele só olhou para trás assim, ó. A multidão assim, corre, eles vão nos matar. Pensa a disparada desse povo para trás. E eu gritava dizendo, não corram, Deus vai nos dar vitória. Vamos avançar, porque a vitória já foi dada para nós. E o povo se escondia. Mas irmãos, ó aqui, ó, aqui é uma árvore, né? O certo que se esconde é atrás da árvore, né? Olha como é que o povo se escondia. Aí eu passava e falava assim, vocês não estão se escondendo, eles estão vendo vocês, são doidos. Estão vendo vocês. O diabo cega o entendimento para que as pessoas não conheçam a verdade. E elas acham que estão escondendo, que elas estão, aleluia, imensas, que elas estão imundas, mas Deus manda dizer, não é hora de recuar, não é hora de afrouxar, não é hora de acovardar, é hora de marchar, é hora de declarar, de enfrentar, porque a vitória já foi dada na cruz do Calvário, na igreja de Deus. E eu acordei, mas eu creio que esse sonho vai continuar outro dia. Mas vamos para a palavra. Por que eu quis compartilhar com vocês esse sonho? Porque o Senhor tem falado a nós. E eu lembro que eu
eu até falei para a Cíntia, a gente estava no culto, e quando tem adoração, por isso que a gente está colocando, e foi concordância, o louvor, Deus mostrou para o louvor, Deus mostrou para nós, concordou, do louvor não está aqui em cima, deles estarem aí também, porque adorar é aqui, é lá, não tem lugar para adorar, é no teu fogão, é no teu veículo, é na tua casa, é no teu trabalho, é no teu banheiro, na tua cama, você deve adorar, porque Ele é Espírito, e Ele quer se ligar no teu Espírito. E nós passávamos nesse culto, e algumas pessoas estavam sentadas na hora da oração. Irmão, nem a palavra eu gosto de quando a gente começa a ler junto, vamos ficar de pé, vamos adorar, vamos invocar, vamos buscar, e nem na hora do louvor, porque é o momento da gente se posicionar e dizer, aleluia, no louvor que Deus quebra a cadeira, é no louvor que Deus cura, é no louvor que Deus liberta. Talvez essa noite eu estou dizendo, você precisa de libertação, e você não quer libertação da tua casa, mas a libertação primeiro começa com nós. E através de nós Deus vai libertar, vai curar, vai salvar, vai operar milagre. E naquele culto nós passávamos, e eu falava para a Cíntia assim, Cíntia, faz assim, só com a mão. E quando ela fazia assim, a pessoa se colocava de pé e começava a adorar. Eu falava, meu Deus, então é só fazer assim? Vamos fazer um teste. Ó, 1, 2, 3. Ó, alguns estão entendendo. É assim mesmo. Porque quando nós somos chamados para a batalha, nós temos que estar pronto. Eu não sei quem foi o pastor que falou assim, aí batia uma palma, como é que ele falava? Aleluia, né? Por exemplo, eu falo, aleluia, vocês, tá, vamos lá, aleluia, pronto. Porque o povo de Deus tem que estar ordeiro, tem que estar organizado, tem que estar em concordância, não pode ir para um lado e para o outro, não quer reclamar, não fazer de um jeito, não quer fazer de outro, não, tem que ser disciplinado, tem que ser ordenado, tem que ser direcionado, tem que ser ali que reclama mais, aleluia, alinhado, tem que ser com propósito, porque o filho da estrela não pode descer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, então reclama não, aleluia, toma, porque a vitória já é sua. Aleluia. E aí o Espírito Santo começou a me dar essa palavra. Eu dormindo pregando. E quando eu vi, irmão, eu estava no meu sofá. E quando eu estava sentado no meu sofá, vinha, quem já foi na minha casa sabe, tem a cozinha, uma sala, depois tem outra sala. Aí vinha lá da cozinha, andando bem devagarzinho, assim, porque eu tenho 3 gatos, irmãos. Mas não eram os gatos que estavam vindo, não. Diga quem? O leão da tribo de Judá. Entrava aquele leãozão na minha sala. Quando ele com aquela ajuda enorme. Aí eu olhava para o meu esposo sentado no sofá. Eu disse, amor, nós não temos mais o que temer. Porque o leão está aqui. Ele vai nos defender. Ele vai nos guardar. Porque ele é fiel sobre todas as coisas. Não tem como, não tem vitória. O leão da tribo de Judá na nossa frente. E é por isso que o Senhor está fazendo a obra aqui. Lembra dos 32 mil? E você está aí pensando que você está escondido? Você não está escondido, não. Deus está te vendo. Ela está te liberando. E o tempo foi aprovado. Você escolhido. O seu exemplo para baixar e alcançar a vitória. Porque Deus começa para ajudar. O Senhor nos deu a chave dessa cidade, Wagner. E o avivamento está chegando em Mogi. E o avivamento não é barulho. O avivamento não é libertanha. O avivamento não é pulo. O que é avivamento? É uma coisa que está de alma. Se converter a Jesus. Porque vai ser milhares e milhares de milhares para a glória de Deus. E eu quero estar nessa guerra. Quando a gente vai para o encontro, a gente faz um momento, às vezes fui no terreno do inimigo e tomei aquilo que o inimigo roubou. Porque o diabo não tem ninguém direito a nada.
E a autoridade foi dada para mim e para você. É por isso que essa chama está dentro do teu coração. E você já tem outro tempo. Você não tem a hora de Deus começar a salvar os teus amigos, o teu vizinho, a tua parentela, porque você já não aguenta mais. Porque tu devendo. Então eu vou dizer uma notícia boa nessa noite. Levanta a mão porque eu estou profetizando. Você vai ganhar a bateria. Essas pessoas correndo nos céus. Porque foi Deus que colocou essa certeza no teu coração. E foi lindo, irmãos. Aí ele deitava o leão, né? Com aquela jubona, meu Deus. E eu falava assim pro meu esposo: você deu comida para ele? Aí eu já estava na carne. Eu falei: meu Deus, que se leão tiver fome. Mas ele não tem fome de comida. Sabe qual é a fome de Deus? É por almas. Como Ele quer salvar a tua casa, a tua família. Como Ele quer libertar teus filhos. Mas você precisa crer. Crer que será salvo tu e a tua casa. E o Senhor está dizendo que eu estou levantando um evangelista aqui neste lugar. Eu estou levantando um profeta. Eu estou levantando homens e mulheres cheios do meu Espírito. Porque eu quero que você abra a Bíblia lá. Aleluia, Atos 10, 38. Coloca aqui, meu querido. Atos 10, 38. Eu vou falar nessa noite sobre unção. A mensagem que o Senhor me deu foi sobre unção. Aleluia, Deus usou a vida do apóstolo Mike, Deus usou a vida do mestre Fábio para falar sobre unção. E há 3 tipos de unção. E talvez você nessa noite não entendeu ainda. Você não está nesse lugar para receber bênção. Você não está nesse lugar porque seu nome está escrito no livro da vida. Porque nós não precisamos ir na igreja para ser salvo. Você não está nesse lugar porque você não tem outro lugar para ir, ou porque você, aleluia, canta, ou prega, ou está na frente cuidando do ministério, ou está como obreiro. Não, querido, ele não está nesse lugar porque você veio para ouvir algo. Não, querido, você está nesse lugar porque existem 3 unções que o Senhor vai derramar. Porque quando Deus deu o nome dessa igreja, Deus falou assim: a igreja se chamará Átrios de unção. E átrios o que é? Lugar, é um pátio. Aleluia, eu já entro lá. Vamos primeiro no 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, quem Deus ungiu? Com o Espírito Santo. Com quem Jesus foi ungido? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. As 6 unções da Bíblia é o que o Senhor revelou para esse dia, é o que o Senhor revelou para esse tempo, é porque o Senhor revelou para essa igreja. A primeira unção está lá em Tiago 5, 14. Essa unção foi dada aos presbíteros. Presbítero significa co-pastores. Preparai-vos para ser pastores. Inclusive a próxima unção que nós vamos ter aqui é de diáconos e de presbítero. Nós demoramos anos, porque os primeiros diáconos ungidos nessa igreja de presbítero deram linha na pipa. Foram embora, não aguentaram a batalha. Porque para ficar aqui, se for pela pastora, você não fica. Se for pela modernidade, o corpo de ventilador, barulhento, e muitas vezes está queimado, você não fica. Se for para você que está queimado, você não fica. Você só fica nesse lugar. Se for pela pessoa do Espírito Santo, que é Ele que planta a gente na casa de Deus. E o Senhor tem falado: nós vamos ungir presbíteros aqui, porque os presbíteros, Ele vai ungir os doentes. E aqui vai dizer: está entre vós alguém doente? É uma pergunta. Porque a doença que eu estou falando não é natural. Eu não sei se vocês perceberam, mas às vezes tem pessoas que sobem aqui nesse altar para louvar. A Josi mesmo, ela muitas vezes subiu com dor no nervo ciático. Só Deus sabia o que ela estava passando. O esposo dela sabe do que eu estou falando. Não é isso, Claudemir? E ela não deixou de adorar o Senhor.
A Nu desses dias estava segurando ali, ó, de dor, mas não deixou de adorar o Senhor. Porque a doença natural, ela se cura. Existe médico, existe a ciência, existe remédio. Hoje o pastor chegou aqui, o apóstolo Mike sabe, ele estava ruim. Eu falo para ele meu esposo não fica doente. Na verdade, ele nunca foi internado na vida, irmãos. Para não falar que ele foi no hospital quando ele nasceu, porque foi de cesariana, a mãe dele teve 9 filhos dentro de casa. Eita mulher abençoada era aquela minha sogra. Eu queria ser pelo menos um dedinho dela. Com 86 anos morreu lavando roupa, irmão, no tanque. Pensou uma mulher que cuidou de 10 filhos, 40 netos, 50 bisnetos e teve 4 tataranetos. Uma mulher guerreira, de 5 de oração, uma mulher analfabeta que não lia uma letra, mas fazia parte do coral. Uma mulher que não pecava nada, que não retinha, mas era dizimista e ofertante fiel da casa do Senhor. Uma mulher que nunca ficou internada. Só ficou internada quando foi para ter ele. E quando foi para morrer, porque aí praticamente foi levada quase morta. Porque ela praticamente morreu dentro de casa. E o Senhor está dizendo nessa noite: até quando você vai querer viver na dimensão da tua vontade? Deixando os demônios te enganar, porque a doença natural se cura. Mas a doença que eu creio, que aqui, aleluia, foi declarado, que Paulo escreveu para o seu filho Timóteo na fé, é uma doença espiritual. Porque a maioria das doenças naturais, elas vêm de origem espiritual. É uma manifestação. Aleluia, começa no natural. Como começa, pastora? Com esse odinho, com essa raivinha, com esse ressentimento, com esse biquinho, com esse bicão, com esse decabatória, com essa decanai. E o Senhor vai dizer, aleluia, hoje está entre nós doente. Chame os presbíteros, porque vai ter unção aqui neste lugar. Porque se está doente, tem que ser curado. E o Senhor, nós ungimos as nossas mãos. A pastora Karen teve uma visão quando nós orávamos e ungimos as mãos. Porque o apóstolo ora, 5 horas da tarde era para os obreiros estar aqui nessa igreja. 5 horas da tarde não tinha os obreiros aqui nessa igreja. Mas Deus não conta comigo nem com você. Deus conta a maturidade para aquele que está pronto. E o apóstolo estava aqui desde manhã. Ele é a pastora Karen. Aleluia. Não é por causa de marmitex, não. Nem por causa de dinheiro. Porque se Deus quiser, Deus dá todo o dinheiro para ele que precisa. É por causa da obra. Porque ele precisava de eleição. As minhas mãos tinha ser ungida para essa palavra. E ela viu uma botija enorme de azeite sendo derramada sobre a igreja. Então a primeira unção é a unção de cura. Então vai aí pegando qual é a unção que você precisa, porque você não vai ficar sem unção, não. Se você está na ato de unção, é para ser ungido. Senão você estava na casa da bênção, Brasil para Cristo, bola de fogo, não é? Bola de neve. Olha, quer transformar a igreja em bola de fogo? Não, irmão, você está na unção. É porque você vai ser ungido. Porque a unção desata o jugo. A unção quebra a cadeia. A unção desautoriza Satanás. A unção te dá autoridade. A unção te capacita. A unção te reveste. A unção te levanta e te faz se movimentar. Porque até para limpar o chão, nós precisamos limpar com unção. Porque Deus, Ele faz essas coisas. E tem coisa que você vê, é natural, irmão. Mas você sente a unção. Porque tem algo espiritual se movendo. Então aqui, a primeira unção é a unção para a cura. E orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Por que tem que ungir com azeite, com óleo de unção? Coloca o 15. Por quê? Diga por quê? Porque a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará. Você nunca mais vai adorar sentado. Aleluia. Desde que você esteja aleijado, você vai fazer como aquele homem que estava com a famosa. Pedro e João chegou lá. E ele diz: não esmola. E Pedro disse: olha para a mas o que eu tenho que levantar, porque assim, de
levantar e andar. Ele nos dê perna para marchar. E a ordem é para marchar. Começa a marchar dentro da tua casa para tu ver. Não vai ficar um capiroto lá. Começa a marchar lá dentro do teu trabalho. Está tendo levante? Começa a marchar. Aleluia. Nós estamos lá fazendo boxe, né, Josi? Nós lá fazendo boxe, né? E eu de olho, né? Aquele precisa ser liberto, aquele precisa de restauração. E ali eu falei para Josi, vamos fazer um negócio. Faz uma playlist gospel. E nós vamos começar. Aleluia, temos que ficar nervoso. E não queria, mas era perseverante. Hoje, se declamar, se duvidar, eu vou até levar. Porque vai dar pena declamar disso. E uma hora para lá entra. Um poder entra. O Espírito entra. E eu quero milagre. Porque nós não podemos perder tempo. Aleluia, Jesus tem pressa de povoar os céus aqui ao inferno. E o levantará, se houver cometido pecados, seriam perdoados. E pecado não é adultério. Tem gente que acha que pecado é matar, roubar, fumar, prostituir. Não, querido. Pecado é aquele que sabe fazer o bem e não faz peca. Pecado é fofocar. Pecado é falar mal do outro. Pecado é desejar mal do outro. Pecado é de querer qualquer do outro. Pecado é fazer mal do outro. Aleluia, pecado é batia. Pecado é a gente ver alguém precisando da palavra e a gente se calar. Eu pecado é porque eu vou profetizar. A partir do dia de hoje, Deus vai te dar um amor tão grande. Vai dar, Natália, vai dar para você com ele. Um amor a almas. E vocês não vão, aleluia, reclamar e descansar. Enquanto no meio a todos. Todo pecado na tua para o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Porque tem homens e mulheres desse lugar que o Senhor está me dizendo que já são ungidos. Deus já deu para vocês, aleluia, a revelação, a palavra, a direção. Basta agora abrir a boca e deixar Deus usar vocês. Segunda unção. Só tem mais 5 minutos. Oh, meu Deus. Porque a unção é a capacitação de Deus que Ele dá para nós servir o reino. A unção, irmão, não é para eu falar que aleluia e falar em língua e pular. Aí vocês vão falar assim, uau, a pastora é cheia de unção. Unção não é para mostrar. Sabe para que serve unção? Para servir o reino de Deus. A unção é para um propósito de alguém ser curado, ser salvo, ser liberto, ser alcançado, ser restaurado, ser, aleluia, tocado. A unção é para isso. Ela representa autoridade. Por isso que o diabo tem raiva de quem tem unção, irmão. Porque quem tem unção tem autoridade. E a autoridade não é falar alto, não é falar baixo, não é gritar, não é. A autoridade é a unção. Porque o diabo sabe aqueles que têm unção, aqueles que têm autoridade. Ele sabe, irmãos. E aqui está dizendo, a unção representa a presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer, não xingais o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é como uma fonte de água. Você já pegou uma fonte de água e colocou ali uma pedra, ou colocou ali uma lona, ou colocou ali algo para tampar? Não, querida, a fonte de água tem que jorrar. Porque a graça do Espírito Santo na vida da alguém não é ficar escondido, é se manifestar. Porque se o diabo quer manifestar e fazer arruaça, por que Deus não pode manifestar? Porque eu não vou dizer para vocês que o diabo é mais forte, se ele está dentro, está fora. Tem 4 estágios, né? Opressão, depressão, obsessão, depressão e possessão. Não importa se ele está dentro ou está fora, ele continua sendo demônio. Tem gente que acha assim, eu nunca manifestei, não tenho demônio. Querido, o diabo não precisa estar dentro, um rato não precisa estar aqui dentro para fazer arruaça. Ele pode estar ali fora, mas ele vai continuar fazendo arruaça. Quando ele quiser, nem está aqui dentro, basta ter uma brecha. Então, na minha vida, na tua vida, não pode ter diabo nem dentro, nem fora, nem perto, nem do lado. Tem que estar bem longe, porque na nossa vida tem que ter a presença dos anjos, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme e nos livra de todo mal. Quem está do seu lado tem que ser os anjos. E dentro de você é o Espírito Santo.
E é por isso que o pastor, o nosso professor de teologia disse: se ainda manifesta, o Espírito Santo ainda não entrou. Então tem que limpar a casa e deixar ele entrar. Se for preciso, vão fazer que nem Martinho Lutero. Sabe o que Martinho Lutero fez? Colocou a mão na cabeça e falou: sai, demônio, na minha vida você não vai ficar. Manifesta, porque eu não aceito mais você. Porque ele era atacado, ele é punido. E ele estava tendo a ver batalha espiritual. Porque Deus mandou ele fazer a reforma da igreja cristã na terra. Se você assistir o filme de Martinho Lutero, você vai ver a história. Um homem monge, padre, que estava na frente de toda a obra ali naquela religião, mas um homem que não conhecia ainda a verdade da palavra. Quando aquele homem começou a ler os evangelhos, os seus olhos se abriram. Ei, você já leu o teu evangelho? Então comece a ler para os seus olhos se abrirem. E o Senhor, aleluia, usou aquele homem para colocar 95 teses nas portas das igrejas, aleluia, católica, apostólica romana daquela época. E aquelas 95 teses, aleluia, conta toda, aleluia, a liturgia, todas as indulgências, tudo aquilo que pregava, que era contrário às sagradas escrituras. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, e a verdade tem nome, e o seu nome é Jesus. Segunda unção é aquela unção que a gente faz para consagrar coisas, utensílios, para que esses utensílios sejam, aleluia, para o ministério, para exclusivamente para a obra de Deus. A gente vai ler, eu não vou abrir todo o texto, mas vamos ter lá, aleluia, em alguns textos que diz que em Êxodo diz, e outros textos também diz, que os reis consagravam ali, os sacerdotes consagravam os utensílios com óleo para a obra de Deus. Hoje nós podemos também consagrar os instrumentos para a obra de Deus. Hoje nós podemos consagrar as crianças para a obra de Deus, porque você e eu somos consagrados. É por isso que se nós não nascemos no berço evangélico e fomos consagrados ao Senhor, nós precisamos ser consagrados, nós precisamos ter uma vida de consagração, nós precisamos dessa incumbência, que é a consagração para a obra de Deus. E terceira unção, é a unção de você ser ungido para o ministério. Então, você não é coisa. Então, nós não vamos consagrar você para ficar aqui em pé, o culto todo, parado assim. Não. Nós vamos consagrar o altar, nós vamos consagrar as cadeiras, vamos consagrar os instrumentos, nós vamos consagrar o local, vamos consagrar a sua casa, pode ser consagrada. Nas casas de paz nós fazemos isso, nós consagramos a casa, estabelecemos o reino naquele lugar. Mas a terceira unção é o que você precisa entender, que é a unção que o Senhor preparou para mim e para você. Não é apenas externo, mas é a presença interior do Espírito Santo como selo. É como se a gente tivesse um selo, uma marca de uma promessa. Porque quando a pessoa é ungida, ela tem a marca, ela tem um selo. Satanás não pode tocar. Satanás sabe quem é, quem não é. Então por isso que a unção, ela faz parte do teu chamado. Talvez muitas vezes você está dizendo: mas qual é o meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque nem todos na caminhada cristã descobrem a sua aptidão, o seu talento, o seu dom, a sua desenvoltura. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, nessa igreja: o Senhor vai abrir os teus olhos, Ele vai abrir teus ouvidos, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar discernimento, e você não vai ter dúvida do teu chamado. Em 1 Reis 19:16, aleluia, foi ungido os profetas. Salmo 105:15, ali também, põe Salmo 105:15, ali também foi ungido os profetas. Aí está dizendo que não podemos tocar nos ungidos, não é apenas profetas, é aquele que é consagrado, aquele que tem a marca, aquele que tem a presença. Aí de quem toca nos ungidos do Senhor.
Aleluia, talvez no teu trabalho, no meio da tua parentela, tem pessoas de outras religiões que têm, às vezes, aleluia, tentado te amedrontar, ou até mesmo em sonho, você tem tido sonho com macumba, com cobra, ou com demônio, mas Deus manda dizer, você é ungida, você é ungido, ninguém toca nos ungidos do Senhor, porque o Senhor te escolheu para ser marcado nessa geração. Coloca aí Isaías 61:1. O próprio Jesus foi ungido. E ele disse, Isaías 61:1. Glória a Deus. Porque a unção, ela vem dos céus. Ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. Deus, calma, não levanta a mão, que eu estou profetizando. Deus vai te usar para libertar os cativos dessa geração. Na sua boca tem poder. Abra a tua boca, você está vendo alguma coisa aprisionado, alguma coisa macumbada, alguma coisa enfeitiçada, alguma coisa encantada, alguma coisa presa, alguma coisa, aleluia, distorcida. Abra a tua boca de profeta e profetiza, porque Deus o justiçado para profetizar. Ele nos deu a unção, como deu para Jesus, para abrir prisões. Nós escrevemos uma carta para o Diogo. A Eliane foi visitar ele. E naquela carta que eu coloquei para o Diogo, que ele pode estar preso, mas ele pode ser livre. E muitos estão livres, mas estão presos. Porque a prisão não é o estado, não é a condição. A prisão é na mente, a prisão é o que você está passando. Enquanto as pessoas estão aprisionadas em sentimentos, estão presas no passado. Irmão, eu não sei nem se o que eu comi hoje. Ontem, eu comi hoje uma macarronada, olha meu Deus do céu, macarronada maravilhosa. Mas o que passou, irmão, ficou para trás. Tem gente que vive de passado. Excesso de passado da depressão, excesso de presente da estresse e excesso de futuro da ansiedade. Sabe o que Deus está falando? Fique em paz. Usou a boca do profeta. Deus manda descansar. Descansa no Senhor. Mas descansar não é balançar na rede. Eu quero trabalhar com o meu Senhor. Não, querido. Descansar é na alma, é no espírito. Você pode estar no meio da terra, mas o teu coração está em paz, a tua mente está tranquila. Aleluia, toda cobertura terra. Você está, aleluia, livre. Porque essa Deus não pode mais te prender. E Jesus foi ungido. Lucas 4:21. A unção cobre você, ela protege. Então começou a dizer hoje, cumpriu a essas escrituras nossas vidas. Porque o que foi profetizado pelo profeta Isaías, Jesus leu no tabernáculo. Quando ele entrou, aleluia, dentro do templo, ele não foi chamado para ler as escrituras, mas ele como sumo sacerdote, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso, Emmanuel, aquele que está aqui nessa noite, aquele que está dentro do teu coração, aquele que reina, aquele que vive, aquele que está no controle de todas as vezes. Ele te preocupa, Deus está no controle, e ele vai fazer tudo completo a tua história. Ele entrou no templo e ele leu as escrituras dizendo, 22. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam da sua palavra de graça que saía da sua boca, dizia, não é este o filho de José? Porque as pessoas não entendiam que Jesus como homem era sim o filho de Maria e José. Mas como Deus, ele era ungido. Alguém pode olhar você como homem ou como mulher, naturalmente, às vezes olhar e até remeter o teu passado. Não te preocupe, porque o teu passado foi lançado no mar do esquecimento. O teu pecado não se lembra mais por Deus. Há uma nova história. Levanta a tua boca, porque eu estou profetizando. Não te condenes mais por nada, porque Jesus vive em você. Deixa essa luz brilhar, deixa essa alegria, deixa ele trabalhar quando quiser te parar, te paralisar, te fazer sofrer, para alimentar uma ordem de escala de Satanás. Eu me alegro, eu louvarei, eu exaltarei, é Deus a minha salvação. Quero chamar o Ministério do Louvor. Nós já estamos terminando. E o Senhor diz que ele, essa unção,
Eu quero que coloque 1 João 2,20. Gente, quando eu li... Olha aqui. Quando eu li esse versículo, eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque nesse versículo há uma revelação que não é carne nem sangue que revelou, mas é o próprio Deus. 1 João 2,20. 1 João 2,20. Se alguém puder pegar água para mim. Não estou desfazendo do coco não, mas é que quando dá sede de água, né, irmão? Tem que ser água, né? E eu não sei porque eu falei da fonte, que estava com sede. Eu estou com sede. Olha o que diz 1 João 2,20. Eu não sei se vocês já leram esse versículo. Vamos ler no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Nós temos a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Então Deus está dizendo o quê? Que vós, que eu, que você tem a unção de Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de mim, está dentro de você. Se Ele ressuscitou, o que Ele pode fazer através das nossas vidas? Ele mesmo diz: vós fazeis obras maiores do que eu fiz na terra. Se você entender, receber essa unção hoje, você vai sair dessa noite e trabalhar neste lugar. Aleluia, não baixando mais a cabeça do diabo, não deixando mais essas vozes sobre tua cabeça, colocando a dúvida dessa obra, colocando muitas vezes a crítica. Aleluia, porque eu posso criticar, você pode criticar pelo som está alto, pelo está baixo, pelo ventilador que não estava, aleluia, às vezes abanando direito, mas eu não posso criticar daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é, aleluia, propósito, daquilo que é Deus. Olha o que você tem falado, olha o que você tem tocado, porque você pode estar tocando nas coisas ungidas. Isso é muito sério. Aí você vai falar assim: pastora, eu posso falar que a bateria é nova. Eu posso falar, vou profetizar, apóstolo. Vou profetizar um teclado novo, porque esse aqui já está velho. Diga amém. Eu posso falar: esse teclado não está muito bom. Posso? Porque o teclado ele pode ter sido consagrado, mas não ungido. A unção que eu estou dizendo não é de coisa, é de vidas. É de Espírito, é Espírito Santo, é decamar, é principal, porque se você chegar por essas portas e se deixar se mover pelo Espírito Santo, ninguém pode parar você. Porque o que é carne se para, mas o que é Espírito ninguém toca. Porque o conhecimento é uma continuidade. O que é Espírito poderá se meter em profecia, e ninguém pode duvidar que Deus pode usar uma criança. Porque Deus usou lá em Santa Catarina, um bebê 3 meses de idade, dizendo: Jesus está voltando. Porque Deus está falando no meio do povo. Deus está se movendo no meio do povo. Deus está alinhando a sua obra. Há anjos de Deus aqui neste lugar. Pode ser que quando nós chegamos aqui tinha demônio querendo sentar e assistir culto. Mas como os obreiros, intercessores, pastores, começaram a orar, começaram a expulsar, não ficou nenhum, porque eles não querem permanecer onde está a presença de Deus. E é por isso que Deus deu a visão, e a mesma visão que Deus deu para mim. Eu sei que está vendo a tua casa, o leão da tribo de Judá, entrando lá e dizendo: não tenha medo, não te apavore, não se incomode, eu estou no controle, eu cuido de tudo, não tema nada, porque eu sou contigo. Se coloca de pé. Quer chamar os pastores, quer chamar os profetas, quer chamar os obreiros, cheios do Espírito Santo. Vamos sair para papai. Aleluia, manifestar a glória de você. Porque quando você tocar com as suas mãos, remitude, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai agir. Eu sinto a presença dele, eu sinto ele, se mover aqui dentro desse lugar. A pastora vai voar. Unja as mãos.
Jesus vai batizar essa noite com o Espírito Santo neste lugar. Jesus vai operar sinais. Ele vai ter dons espirituais. Quem quer dom de discernimento de espírito? Quem quer dom de curar? Quer dons? Quando você tocar no doente, ele vai ser curado. Quem quer dom da palavra, da ciência, da sabedoria, da fé? Quem quer dom de variedade de línguas? Quem quer dom de interpretação de línguas? O Senhor vai dar. O Senhor vai dar. Ele vai dar. Ele vai dar. Fique na frente aqui. Leva na baixura. Leva lá os obreiros. E você fica ali para frente. Chega na baixura. Liga na baixura. Pode ungir, apóstolo, vai de frente deles hoje. Unge as mãos deles, porque o Senhor está autorizando para orar e quebrar cabeças essa noite.